Amados irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória, obrigado. Eu darei graças ao Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade que nos concede para estar na sua santa e preciosa presença. Aleluia. O Senhor Deus seja louvado para todos sempre. Ele está tão concorrido para mim, pois passo a minha tarde estudando na biblioteca, chego cada dia mais 5 horas, não só no sábado, sábado à tarde, e isso é o motivo também de eu estar faltando, minha falta, por ir além dos cultos de doutrina, pois segunda a sexta à noite estamos lá também estudando ali na biblioteca, só para exceção no dia que vou deixar trabalhar no Milênio. Estamos ali nos preparando para o curso, os irmãos orem por mim. Eu creio que vou estar aqui em nome de Jesus, contando a vitória para a glória de Deus. Que você saia aqui. Se Deus assim permitir, irmãos, a gente chega lá, né? Tudo é permissão dele. Mas louvo a Deus pelo nosso irmão Tiago, ele é o Maranhão, você é um convite para estar mais uma vez para neste lugar. Nosso irmão Maranhão, que é um obreiro experiente, e a gente aprende um pouco com a experiência dele, e sempre estou ali atento para aprender. A vida ministerial não é preciso somente conhecimento bíblico. Às vezes nós passamos ali vexames por falta de experiência ministerial. Isso é muito importante na vida de todos aqueles que desempenham algo na obra de Deus. Amém, irmãos? Dito isso, quero convidá-los para abrir juntamente comigo no livro como escreveu o menor Moisés. Escreveu Moisés, né? Mas a gente costuma falar quando é geralmente os evangelhos, mas no livro Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo número 2, a iniciar no versículo 23. Capítulo de número 2, Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao número 23. 23 ao 23 versículo, em nome de Jesus. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. E aconteceu depois de muitos destes dias, correndo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Abraão, e conheceu-os Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deixa eu, irmãos, eu pregar subordinado ao seguinte tema: a eficácia do clamor. A eficácia do clamor. A oração é o meio da qual nós nos utilizamos para falar com Deus, para conversar com Deus. Jesus mesmo em seu ministério terreno muitas vezes deu o exemplo orando. Se a gente for procurar em Cristo, em Jesus, tudo que nós precisamos de exemplo para a nossa vida cristã, nós vamos encontrar em Jesus. E a oração é algo muito importante na vida do crente.
Se não me engano, foi Spurgeon que falou que a oração é o oxigênio da sua pregação. Então, o pregador, não só o pregador, mas os irmãos crentes em Cristo Jesus precisam orar, precisam estar em oração. Porém, irmãos, o clamor é algo mais intenso, é algo mais profundo. O clamor é um grito por socorro. Quando você não vê mais nenhuma solução, você olha para um lado, olha para o outro, você já tem orado, mas o clamor é rasgar algo, clamar. Como o salmista ele fez no Salmo 121, quando ele olhou para os montes, começa a perguntar de onde me virá o meu socorro. Aí se lembra, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que os montes, irmãos, sejam altos, ainda que as lutas de nossa vida sejam altas, difíceis, tem um Deus no céu pronto para ouvir o nosso clamor. O clamor eficaz, irmãos, o clamor tem a sua eficácia. Nós precisamos clamar, orar, buscar a face do Senhor. No grego a palavra é krauge. Se eu estiver errado aqui, o pastor me corrige. Eu não tenho nenhum problema com isso. Se eu errar, eu posso me corrigir aqui no público, eu não tenho nenhum problema com isso não. Estou aqui para aprender, né? A gente não tem essa besteira não. A gente erra e a gente aprende. E também significa grito, choro, alto, clamor e súplica. Em primeiro lugar, irmãos, quando nós clamamos, Deus muda a situação. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei se é uma luta financeira, se é um desemprego, se é uma enfermidade, se é uma luta familiar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está enfrentando esta luta. Mas eu te digo uma coisa: o clamor muda a situação. Quando nós nos deparamos, ficamos na presença de Deus, gastamos tempo na presença do Senhor, Deus muda a situação das nossas vidas. Todos nós, irmãos, sabemos a maneira que os filhos de Israel foram para o Egito. Por causa da fome, José, como providência divina, Deus traz o povo lá para o Egito. Porém, morre José, levanta outro rei, outro faraó, que não tem nenhuma consideração com José. E ele olha para o povo se aumentando, e ele diz: agora vamos tornar esse povo escravo. O povo se torna escravo. Mas o povo de Deus, irmãos, quanto mais bate, mais cresce. O momento, irmãos, se nós olharmos para a história da igreja, o momento que a igreja mais cresce é quando a igreja está em aperto. Veja hoje, irmãos, hoje é bênção no Brasil, mas infelizmente o povo tem se misturado com muitas heresias. Mas o povo de Deus, quanto mais bate, quanto mais sofre, mais o povo crescia, o povo ia crescendo, de maneira que Faraó olha e diz às parteiras para que matem o menino. Se for menino, era para matar; se for menino, então deixa viva. Porém as parteiras temeram e continuou crescendo a geração. Então vamos fazer assim: se nascer menino, vamos colocar no rio Nilo; se nascer menina, vamos deixar viver. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele nasce na tribo de Levi, um menino, aleluia, chamado Moisés, que posteriormente ia ser dado o seu nome de Moisés, filho de Joquebede e Arã. Aquele menino é formoso, é bonito. A Bíblia Sagrada diz que a sua mãe, vendo ele assim, esconde ele por 3 meses, mas ele continuava crescendo. Aleluia. Projeto de Deus, irmãos, mesmo escondido, mesmo sem ninguém saber, Deus continua dando crescimento. Se Deus deu crescimento a esta obra, é porque com certeza esta obra é de Deus. É assim como nosso irmão Pinho falou: Deus com certeza continuará salvando, Deus com certeza continuará batizando e curando neste
o lugar onde houve morte também é lugar onde Deus vai gerar vida. O lugar onde houve tristeza também é lugar onde Deus vai fazer tocar a alegria. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. A Bíblia Sagrada diz que o sexto vai descendo, a sua irmã fica olhando, a irmã de Moisés. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que a filha de Faraó, juntamente com suas servas, estão se banhando no rio. Mas Deus mostra projeto para as pessoas certas. Deus nos apresenta para as pessoas certas. Não foi as servas que viram, foi a filha de Faraó e mandou buscar, porque as servas não podiam fazer nada, mas a filha de Faraó ia trazer para dentro da casa do palácio do rei o menino que era para ser morto. Aleluia! E ainda ia criar, ia dar estudo, roupa, vestimenta, porque era projeto de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia! Deus vai prover, Deus vai trabalhar, mas vai te dar condição para fazer a obra. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Me vem a memória agora quando um profeta chegou até mim. Eu digo profeta, irmãos, porque existe um dom profeta, uma profecia, mas chegou até mim quando eu trabalhava em Leite. Diz: vocês vão passar aqui 5 anos, porque Deus te quer na obra e Ele vai te dar tempo para você fazer a obra. Aleluia! Irmãos, entrei em 2015, no mesmo ano, no mesmo mês, em 2020, aleluia, Deus me tirou de lá. Aleluia, me colocou num lugar com mais tempo para estudar para a minha família e para fazer a obra. Esse é o Deus que fala. Deus vai te dar condição para fazer a obra. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Moisés cresce e Moisés, irmãos, se sente. Povo de Deus, irmãos, se sente, irmãos, quando o outro está sofrendo. Aleluia, eu fico, irmãos, olhando assim, irmãos que ficam se alegrando pela queda de outro irmão, aleluia, de tristeza, irmãos, ajudando em oração, irmãos. Nós somos um só povo, nós somos o povo de Deus, irmãos. Moisés ficou olhando, o povo estava sofrendo. Certa vez Moisés vai, separa a briga de um hebreu e um egípcio, mata o egípcio. Outra vez dois hebreus brigando. Quando estou brigando, Moisés vai tentar apartar. Diz: você quer fazer como fez com aquele egípcio? Aí ele descobre que aquilo tem que estar descoberto. E Faraó vai tentar agora matar Moisés. Mas Moisés foge no deserto de Midian. E quando Moisés chega em Midian, Moisés encontra algumas mulheres tirando água e se casa ali com a filha de Jetro. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante, irmãos, que em todos os tempos no palácio, Moisés não ouviu a voz de Deus. Em todo o tempo no palácio, Deus não se revelou para Moisés. Mas quando Moisés chega no deserto, Deus se revela para Moisés. Deserto ainda é lugar de Deus se revelar. Deserto ainda é lugar de Deus falar contigo. Eu vou melhorar. Deserto ainda é lugar de sentir a presença e a graça de Deus. Aleluia! Glória seja para o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele está apacentando as ovelhas do seu sogro. Aleluia, cuidando das ovelhas que não
Casa de Deus não é lugar de mastigar chiclete. Casa de Deus, irmão, não é lugar de estar na praça de A ou de B. Casa de Deus é lugar de adoração. De adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Aí Deus fala com Moisés e diz que vai enviar Moisés para resgatar o povo, para libertar o povo. Moisés não quer ir. A chamada é árdua, a chamada vem choro, a chamada vem angústia, a chamada vem espinhos, a chamada, irmãos, tem solidão, tem momento difícil, tem momento complicado. Mas se Deus te chamou, Ele te prepara, Ele deu bálsamo, Ele tem a graça, Ele tem a unção, e Ele deu consolo, e Ele deu preparo, e Ele te sustenta, e Ele te capacita. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus diz para Moisés: o que é que mandou com uma vara? Joga no chão, Moisés. Moisés jogou, virou uma cobra. Pega pela cauda, Moisés pegou, virou novamente um cajado. Coloca a mão no peito, Moisés mudou a mão no peito, tira a mão no peito, Moisés tirou. A mão estava branca como a neve, cheia de lepra. Coloca novamente a mão no peito, Moisés mudou, tira a mão do peito, Moisés tirou. A mão estava limpa. Sabe o que eu entendo com isso? Um Deus que permitiu a doença, a enfermidade, é o mesmo Deus que tem poder para curar. Aleluia! Eu ainda creio nos dons espirituais e creio que nesta noite Deus pode curar aqui neste lugar. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Aleluia! A Moisés é enviado, a louvado seja o nome do Senhor, e Deus mandará para ajudá-lo. Aleluia! Você não está só nesta obra. Nós estamos ocupados como Neemias no meio de uma grande obra, mas nós não estamos só. Aleluia! Estamos prontos para fazer a obra do Senhor. Você chega, pede para libertar o povo, pois Faraó não quer. Deus quer 10 pragas sobre o Egito. Da 10ª praga, Faraó deixa o povo ir. Quando o povo sai, aleluia, eu acho interessante uma coisa, eu acho lindo isso aqui. Aleluia, era o costume de quem vencesse uma guerra ter que dar os despojos, as riquezas daquele país. E a Bíblia Sagrada diz que Israel despojou o Egito, mas o interessante é que não utilizou uma flecha, não utilizaram, aleluia, espada, escudo, não, porque quando você batalha, mas quando você clama, Deus quem guerreia, porra. Quando o povo chega dentro de uma vermelha, não tem saída, irmão Giovanni. Do lado do monte, do lado do monte, também na frente de uma vermelha. Mas Moisés clama a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que é mais. Isso não é uma repreensão de Deus para Moisés, mas é Deus dizendo: clame, mas também toma ação. Aleluia, clame, mas também se movimente. Dê um passo de fé, porque as portas já estão abertas. Aleluia, levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar, e o mar se abrir. Eu já vi muro feito de tijolo, cimento e concreto. Agora tem água, só quem faz é Jeová, só quem faz é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Moisés cantou na vitória lá do outro lado. Quando Deus, irmãos, Deus muda a situação. Em segundo lugar, quando nós clamamos, Deus realiza o desejo do nosso coração. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 36, ao liberar uma história sobre o cego de Jericó, por nome de Bartimeu. Aleluia, que significava que era filho de Timeu. Ele mesmo tinha nome, mas tinha uma coisa: ele clamou, ele buscou e viu Deus fazer. Mas você pode dizer, irmão Gabriel, eu não nasci em família rica, a minha família não tem Deus.
fariseus daquela época não paravam para mulheres e não paravam para deficientes, mas Jesus, o não parar de Bartimeu, fez Jesus parar. Eu vou repetir para você gravar, não é porque você não entendeu. O não parar de Bartimeu continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parou. Então o não parar dele fez Jesus parar. Aleluia. Aí Jesus manda chamar ele: traga para a minha presença. Quando do céu, ele diz: o que quer que eu te faça? Que eu tenha vista. Jesus disse: vem, a tua fé te salvou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, para concluir, quando você clama, Deus derrama poder. A Bíblia Sagrada diz que Jesus morre no terceiro dia, é ressuscitado. Aleluia. Passa cerca de 40 dias com seu povo, com os discípulos. É visto por cerca de 500 pessoas. Tiago fala sobre isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Mas quando ele vai subindo, ele deixa uma promessa no seu ministério. Ele diz: mas recebereis a plenitude do meu Pai. Receberei poder do Espírito Santo. Aleluia. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Oração não é para todo mundo. Cerca de 500 pessoas viram. Aleluia. Mas só permaneceu cerca de 120 crentes, porque não é todo mundo que aguenta estar de joelho no chão. Todo mundo quer ser usado. Quem é que não quer pregar e Deus derrama graça, derrama poder? Mas gastar tempo com Deus é poucos que querem. Aleluia. Todo mundo quer ser usado, mas orar, ler, jejuar, aleluia, pagar o preço, não querem. Mas Deus está procurando homens e mulheres dispostos a pagar o preço e usar. Aleluia. A glória seja para o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 1, versículo 14, que eles perseveraram juntamente com as mulheres. Maria, mãe de Jesus, também estava no meio, em oração e súplicas aqui é clamor. Eles continuaram clamando. Jesus subiu. Aleluia. Passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, o oitavo, o nono. No 10º dia, eles estavam lá com o mesmo pico, orando, clamando, buscando. A Bíblia Sagrada diz que Deus, aleluia, agora do céu é descido o Espírito Santo. Aleluia, enche toda a casa. E se ouve um som como de um vento veemente, impetuoso, e começaram a falar em línguas repartidas como que é de fogo, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Aleluia. Deus derrama poder, mas esse poder aqui, irmão, não é para a igreja, não é para nós ficar se mostrando e falar línguas estranhas, se mostrando como mais espiritual do que outro, irmão. Perceba que o texto diz, irmãos, aleluia, o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo concebia que falasse. Então Deus enchia. É algo que nós sentimos, a graça e o unção, não é algo que nós queremos falar. Não, se não virar algo carnal. É por isso que tem muitas igrejas por aí desta maneira, aleluia, fazendo tudo de todo jeito. Mas no capítulo 13, 12, 13, 14 de 1 Coríntios, Paulo vai falar só
aguardando